Algoritmos e linguagem C++. Neste áudio, vamos mostrar alguns exemplos de aplicação do comando for, particularmente alguns exercícios que estão entre o capítulo 7, 8 e 9 do nosso livro. Antes de falarmos dos exercícios do livro, vamos falar um pouquinho do cálculo da PA. Em várias situações, vamos precisar desenvolver o que a gente chama de termo geral ou lei de formação das equações. Muitas vezes essa lei de formação será uma sequência desenvolvida da PA, né? Então, nesse primeiro exemplo, nós colocamos aí quantos termos são necessários, a razão e o valor inicial da PA. E veja que a gente faz o looping indo de 0 até n, ou seja, de 0 até n menos 1, e a expressão propriamente para o cálculo de cada termo é basicamente a expressão básica da PA, ou seja, o A em si é igual ao termo inicial a 0 mais I vezes a razão. O aluno pode observar nessa minha lousa, né, a explicação de cada uma das expressões, né? O I e o N são variáveis para controle do looping, o A0, o A1 e o R, respectivamente, elementos da PA, né? Comando CIN, COUT para fazer a entrada dos dados. Repare na condição do for, né, que nós usamos exatamente em função do número de termos. E a lei de formação praticamente é a própria equação da PA. Agora, a PA poderia ter sido calculada com o conceito da própria PA, ou seja, um termo é igual ao termo anterior mais a razão da vez. Então, em azul está destacado, por exemplo, uma maneira de fazer o mesmo cálculo, ter o mesmo resultado. Eu digo que o termo inicial é o A0 e no meio eu exibo o termo inicial, né, que no caso é o termo da vez, e eu calculo o termo da próxima rodada, ou seja, o próximo termo vai ser o termo atual mais a razão. O interessante é que nós podemos fazer isso por meio de funções. Então, por exemplo, eu posso usar uma função void que, uma vez lido os termos da PA, ou seja, quantos termos eu quero, a razão e o valor inicial, eu chamo a função PA e ela faz exatamente a lógica da PA, né? Repare que nesse exemplo, a função PA, ela não tem return, porque eu estou chamando para calcular o resultado propriamente dito. Mas a própria expressão do termo da PA poderia ser uma função. Então, nesse exemplo, nós temos um implemento do exercício, ou seja, eu tenho a função que é para exibir os termos da PA, e dentro da função que é para exibir os termos da PA, eu tenho uma função que calcula o próprio termo, ou seja, o termo da vez vai ser quem? O valor inicial mais o I da vez vezes a razão, né? E aí, repare que dentro da função ele chama termo IRA0. Muito bem, vamos falar um pouquinho do exercício 8.24. O exercício 8.24 é relevante porque, apesar de ser uma série matemática, ele tem o que a gente chama de termo independente. Uma primeira solução, que nós estamos mostrando aqui, ela assume que, obrigatoriamente, a pessoa vai pedir um número de termos maior do que 2. Por quê? O primeiro termo seria e elevado a x, o segundo termo seria o número π, e a partir do terceiro termo é que nós temos, propriamente dito, a série, ou seja, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x. Ora, basicamente nesse caso, a série estaria sendo tratada a partir do terceiro termo e não do primeiro. O correto seria a gente ter uma condição perguntando, né? Olha, se o n é menor que 2, não é maior ou igual a 2, ele faz. Se não é maior ou igual a 2, seria um erro. Mas uma solução inteligente, alternativa, é a gente considerar isso. Ou seja, o usuário pode, na hora que entrar a solicitação da série, ele poderia falar, eu quero apenas o primeiro termo, eu quero até o segundo termo, eu quero até o terceiro, e assim sucessivamente. Ora, então, se a gente usar no comando if e fizer uma construção estratégica, nós conseguimos fazer com que a série ela consiga ser mais válida do que a alternativa anterior. Então essa solução é um pouquinho mais inteligente que a anterior. Ou seja, eu inicializo a somatória com 0,
e eu pergunto, o n é maior ou igual a 1? Se for, eu incremento com o e elevado a x. Depois eu pergunto, o n é maior ou igual a 2? Se for, ele soma o número π. Aí eu pergunto, o n é maior que 2? Se for, eu chamo a série anterior propriamente dita. Outro exercício interessante é o 8.25. O 8.25 é uma série que calcula o logaritmo de x, né? Logaritmo de x numa base que pode ser calculada através de fornecer o x e quantos termos eu quero nessa série. No entanto, olhando dessa forma, parece um exercício até relativamente complicado. Agora, se nós prestarmos atenção, no fundo, essa série eu poderia simplificar. A expressão x menos 1 sobre x mais 1, eu posso dizer que ela é uma parcela, né? E eu calculo essa parcela antes do looping. E ao fazer isso, eu desenvolvo a minha somatória em função dessa parcela, ok? A somatória vai ser o que está dentro das chaves, né? Ou seja, a parcela elevada a 1 sobre 1 vezes a parcela a primeira, mais 1/3 da parcela ao cubo, mais 1/5 da parcela à quinta e assim sucessivamente. Após calcular essa somatória, na hora de exibir, eu peço que ele mostre 2 vezes a somatória das chaves. Agora preste atenção, a parcela em si, ela fica relativamente simples a série quando a gente desenvolve dessa maneira, né? E tão simples que eu poderia inclusive fazer a parcela em função de uma constante, por exemplo, a constante A, né? Eu inicializo A valendo 1 e depois eu acrescento 2, então a próxima vai ser A valendo 2, A valendo 3, depois A valendo 5 e assim sucessivamente. Veja como fica o resultado interessante. Eu vou substituir aquela antiga alternativa por essa proposta. E dessa forma, o que vai acontecer? Eu criei a variável A, inicializei a variável A com 1, e no meio do looping, o que eu digo? A somatória é igual à somatória da parcela elevado a A, tudo dividido por A. E eu somo 2 na parcela A. E eu fico fazendo isso até atingir as n parcelas desejadas. A alteração dessa solução em relação à anterior está destacada em azul. Outro exercício muito interessante é a gente pedir para que o aluno crie uma tabela de asteriscos, um quadradinho de asteriscos, né? Esse exercício, numa edição mais antiga do livro, era o 9.15. Então, o que acontece nessa solução? Nós temos a seguinte alternativa. Eu vou ter um for dentro do outro. O primeiro for, ele é o que define o número de linhas. O segundo for é o que define o número de colunas dentro de cada linha. Particularmente, como o número de colunas vai ser igual ao número de linhas, o resultado será um quadradinho. E repare que ele faz assim, para a primeira linha, aí ele cai dentro dessa parte e fala, para a primeira coluna, para a segunda, para a terceira, até a enésima coluna, ele exibe um asterisco. Quando ele terminou o segundo for, que é o de coluna, ele faz um endline, ou seja, ele muda de linha e vai para a próxima linha. O resultado é o quadrado de asteriscos. Mas e se eu, na verdade, quisesse um quadrado não preenchido de asteriscos, apenas a borda? Então, uma alternativa interessante é, em vez de colocar direto Cout asterisco, é eu perguntar se aquela posição precisa de asterisco. E se não precisar, eu boto um espaço em branco. Para saber se aquela posição vai precisar de asterisco, eu faço o seguinte, eu comparo inicialmente, né, se é ou a primeira linha, ou seja, i igual a 1, se é a última linha ou a última linha, se i igual a n, se é igual à primeira coluna, ou seja, se j é igual a 1, ou se é a última coluna, se j é igual a n. E aí, naquela linha que eu teria só o cout, eu substituo por um comando if. Então eu coloco if, se uma dessas condições que eu falei for atendida, ele coloca um asterisco no lugar. Se não, ele coloca um espaço em branco no lugar. E a lógica continua da mesma maneira. Aqui, esses dias, nós recebemos uma piadinha em um grupo de professores, né, onde um aluno foi convidado a fazer um quadrado com x, né, e, na verdade, a ideia era fazer um for,
onde você forneceria quantas posições são necessárias e ele faria o quadrado com um x devidamente desenhado dentro. A solução numa linguagem baseada em C, não é exatamente C, mostra um resultado onde o aluno praticamente mandou imprimir o quadrado. Essa solução está errada. A nossa proposta seria exatamente fazer o quê? Colocar uma condição na linha que fizesse o desenho do quadrado. Bom, no exemplo anterior eu expliquei como seriam as bordas, né? Bastaria acrescentar as condições para a diagonal principal e a secundária. A diagonal principal é fácil, basta perguntar se a posição, o número da linha é igual ao número da coluna, ou seja, se I é igual a J. Se for sim, ele tem que botar asterisco, se não, ele bota o espaço em branco. E outra condição é a diagonal secundária. A diagonal secundária, se você deduzir, você vai perceber o seguinte: se o número da coluna for o número de linhas menos o número de linhas menos 1, ele chegaria a achar o valor da coluna, da diagonal secundária. Então, reformulando a condição do comando if, né, acrescentando essas duas alternativas, o resultado será o desenho do x dentro do quadrado. Existem alguns outros exercícios que também são interessantes o aluno prestar atenção. Por exemplo, o 8.30, né, ele fala a respeito da curva do floco de neves. Ele conta uma historinha do matemático sueco que descobriu a fórmula, né? Mas na prática tudo que se pretende, né, é transformar essa colocação numa série matemática. A solução acaba sendo essa que se apresenta. Ou seja, quando você olha lá, 4 sobre 9 elevado a i, essa é a lei de formação da série propriamente dita, ok? E, obviamente, no final, né, a gente precisa fazer o quê? Tem a formulinha que a gente calcula, né? AK é igual a A0 vezes, abre parênteses, 1 mais a somatória sobre 3, fecha parênteses, da expressão que foi apresentada. Exercícios dessa natureza demandam uma pequena interpretação do aluno, do programador propriamente dito. Uma outra série interessante é a que calcula a série, é o número π, né? Existem várias soluções que dão resposta do número π, né? E é interessante porque basicamente o número 4 dividido, numerador número 4, no denominador você tem uma sequência, 1, 3, 5, 7, ou seja, os números ímpares, com a devida troca de sinal. Então o que acontece? Essa série, se você pedir, por exemplo, 1000 interações, ela vai calcular o número π com 3.14059. Se você pedir, por exemplo, 100.000 interações, vai chegar ao número π com 3.14158 e assim sucessivamente. Ela converge para o número π. Então é uma das maneiras que os matemáticos descobriram para calcular o número π. No nosso exemplo, estamos gabaritando essa série chamando uma funçãozinha série, né? Onde ela vai retornar o valor. Espero que esses exercícios tenham ajudado a esclarecer.